Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos dar continuação ao estudo da unidade relativa à obra Memorial do Convento, de José Saramago, e vamos focar o nosso estudo muito em particular nas categorias da narrativa. Portanto, vamos falar um pouco do espaço, tempo, ação, personagens e também do narrador. Vamos começar então pela ação. Apesar de Saramago não ter identificado os capítulos da sua obra, se formos contando de facto capítulo a capítulo, divisão a divisão, vamos ter então 25 partes, 25 capítulos em que a obra está estruturada. Quanto às linhas temáticas da ação, tal como referimos em vídeos anteriores, nós podemos encontrar, e pela contracapa do próprio livro, vocês conseguem ver as linhas temáticas em que Saramago divide então a sua obra. E na prática elas são quatro, sendo que duas delas quase que se podem misturar, que têm a ver então com a linha temática da construção do convento, porque se vocês lerem na contracapa, realmente fala-se do rei que mandou construir o convento, mas depois temos também a história das pessoas que efetivamente construíram esse convento. E a seguir fala-se então do Baltazar e da Blimunda e finalmente da construção da passarola. É importante que vocês consigam não só focar cada uma destas linhas por si só, mas e muito em particular ver como elas se entrelaçam na obra, porque de facto, e já vimos que apesar da linha temática do Baltazar e da Blimunda focar muito a sublimação do amor e a especificidade da sua relação, depois vamos ver como eles, por exemplo, ajudam na construção da passarola voadora junto com o padre Bartolomeu de Gusmão, mas ao mesmo tempo também acabam por colaborar um pouco, sobretudo Baltazar, na construção do convento. E, da mesma forma, o próprio rei acaba por apoiar também a construção da passarola ao dar o seu aval e alguns meios ao padre Bartolomeu de Gusmão. Portanto, tenham presentes como estas quatro linhas temáticas, ou três se assim preferirem, vão entrelaçar-se e interligar-se na obra, porque de facto elas dificilmente podem ser consideradas como estanques e únicas por si só. Vamos falar então um pouco do narrador, e vamos começar por falar da presença do narrador. Normalmente os alunos identificam com relativa facilidade quando o narrador é participante ou não é participante, até mesmo vendo se ele se refere na terceira pessoa aos acontecimentos ou não. De facto, no Memorial do Convento, de uma forma muito abrangente, o narrador é heterodiegético e isso significa que ele não é participante da ação. No entanto, Saramago tem um estilo muito próprio e dentro desse estilo ele tem vários momentos em que acaba por usar o ponto de vista de uma personagem, quase que colocar-se como se fosse ele próprio uma das personagens, e nesses momentos que vocês também conseguem identificar com relativa facilidade, porque ele ou tenta quase que interagir com as suas personagens, ou usa um nós, ou mesmo um eu, uma primeira pessoa do plural, do singular ou do plural, e aí, nesses momentos, de facto, há que ter atenção, porque ele aí imiscui-se na sua história, e aí então nós podemos classificá-lo como homodiegético. Portanto, tenham cuidado, porque normalmente ele vai ser heterodiegético, mas vamos ter aqueles momentos em que ele vai quase que entrar na história para comentar ou interagir com alguma das suas personagens. Quanto à focalização ou ciência do narrador, nós vamos ter um narrador que sabe tudo. Portanto, é um narrador que manipula toda a história, inclusive é até relativamente à manipulação que ele faz do espaço e do tempo, muito em particular do tempo, com referências que faz à época, à sua época do autor, mas é um narrador que conhece profundamente toda a sua história e, inclusive, os sonhos das suas personagens, os pensamentos íntimos, tudo o que se passa na intimidade das personagens, tudo o que se passa, o que se passou na ação ou o que vai acontecer ainda no futuro. Portanto, é um narrador omnisciente que domina e que tem um conhecimento absoluto acerca da sua história. Portanto, ele sabe tudo o que acontece e manipula os acontecimentos também de acordo com esse poder que tem, sendo um narrador omnisciente.
Vejamos então um bom exemplo que vocês podem usar para justificar a omnisciência do narrador. Não se esqueçam que é importante vocês conseguirem identificar momentos na obra em que esse domínio, esse poder que o narrador demonstra sobre a história, sobre as suas personagens, sobre o tempo, o espaço, é mais evidente. Vamos ler então este excerto e verifiquemos que elementos é que vocês podem usar e que são prova dessa omnisciência do narrador. Diz então assim: mas também não faltam lazeres. Por isso, quando a comichão aperta, Baltazar pousa a cabeça no regaço de Belimunda e ela cata-lhe os bichos. Que não é de espantar terem-nos os apaixonados e os construtores de aeronaves. Se tal palavra já se diz nestas épocas, como se vai dizendo o armistício em vez de pazes. Reparem, até a própria utilização das aeronaves nos mostra que este narrador sabe muito mais do que aquilo que acontecia e que existia no tempo da sua história. Portanto, é não só um narrar da ação, mas um acrescentar de informação neste caso que nos prova então esse domínio total sobre a história e sobre os conhecimentos da própria história e outros posteriores. Portanto, sempre que tiverem que justificar a omnisciência do narrador, tentem escolher algo que vos mostre o poder total e o controle total do narrador acerca de qualquer uma das categorias da narrativa. Quanto à focalização interna, por vezes então o nosso narrador deixa de ser um narrador omnisciente e acaba por adotar o ponto de vista de uma personagem. E é essa personagem que nos conta não só os acontecimentos, mas a sua percepção desses acontecimentos. Não acontece muitas vezes ao longo do Memorial do Convento, no entanto, vamos ter alguns exemplos muito emblemáticos dessa focalização interna, como por exemplo aqui, logo mais no início da obra, quando a personagem Sebastiana Maria de Jesus, mãe de Belimunda, é ela quem nos conta o auto de fé por dentro, portanto, ela era uma das condenadas, e depois também é ela quem nos apresenta pela primeira vez Baltazar e Belimunda. Portanto, a história acaba por ter uma perspectiva diferente do que se fosse aquele narrador omnisciente a contar-nos tudo, exterior à história, e acaba por ser então uma visão diferente que nos é narrada e transmitida por uma personagem. E isso é então a focalização interna. Quanto à posição do narrador, os alunos esquecem-se frequentemente desta característica do narrador. Não se esqueçam, podemos caracterizar o narrador de qualquer obra de acordo com três tipos. Pode ser quanto à presença, pode ser quanto à ciência ou focalização e quanto à posição. O que é esta classificação do narrador quanto à posição? Basicamente é vocês verificarem se o narrador é objetivo, não dando a sua opinião nem se perspectivando acerca dos acontecimentos, ou se é subjetivo. E qualquer aluno que leia o Memorial do Convento depressa entenderá que este narrador é profundamente subjetivo. Não só ele mostra a sua preferência e simpatia para com algumas personagens, como também critica severamente outras. Muito em particular, as críticas são muito dirigidas ao rei e à classe mais alta e mesmo à própria Inquisição, e a sua simpatia vai também claramente para os elementos do povo e, muito em particular, para o Baltazar e para a Belimunda. Portanto, é um narrador sarcástico, irónico, descritivo quando é necessário, é um narrador que reflete, ele próprio pensa sobre aquilo que acabou de nos narrar, portanto, ele próprio partilha connosco a sua posição, a sua opinião acerca daqueles acontecimentos e, por isso mesmo, não é indiferente aos acontecimentos. Portanto, não é um narrador objetivo que está ali só para contar a história, mas sim um narrador muito subjetivo. Aqui podem ver então alguns exemplos deste narrador irónico, sentenciador, moralizador e crítico, como por exemplo, reparem quando ele diz uma multidão de homens, exagero será dizer multidão, enfim, umas centenas deles. Portanto, ele aí está a brincar um pouco com a situação e a ser irónico relativamente àquilo que está a acontecer na ação. Por exemplo, quando ele também diz a pobre não emprestes, a rico não devas, a frade não prometas, usa aqui a sabedoria popular para transmitir uma moralidade e acaba por tentar dar uma lição aos seus leitores também. E podem encontrar muitos exemplos desta ironia, deste sarcasmo, desta intenção moralizadora, que é como quem diz, de ensinar qualquer coisa aos seus leitores ao longo da obra.
Vamos então passar para as personagens. Ora, não são muitas as personagens do Memorial do Convento, apesar de ser uma obra com várias linhas temáticas e uma complexidade dos acontecimentos, de facto não são muitas as personagens. E é fácil vocês decorarem-nas. Por um lado, o rei e a rainha. Portanto, temos ali logo um primeiro casal que vocês conseguem decorar com facilidade esse casal. A seguir, Baltazar, Blimunda. Portanto, outro casal e que vocês só aí têm logo 4 personagens que são fáceis de decorar. Depois, Padre Bartolomeu de Gusmão e, ao mesmo tempo, o Domenico Scarlatti, que também vai colaborar na construção da passarola. E depois, então, o povo. O povo, que é uma personagem coletiva, que, sim senhora, temos alguns elementos do povo que vão ser nomeados, até nomeadamente o Baltazar e a Blimunda, mas temos outros como o Manuel Milho, Francisco Marques, mas o povo é um todo maioritariamente anónimo e que é elevado aqui ao estatuto de herói. Vamos então falar um pouco acerca de todas estas personagens. Vamos começar então por falar do rei Dom João V. Ora, este rei é-nos apresentado como um rei quase que fanático da religião, que faz uma promessa para construir um convento, apenas porque acredita verdadeiramente que se fizer essa promessa, Deus lhe dará um sucessor. E, à custa dessa promessa, sujeita o seu povo a um sofrimento durante décadas, sofrimento no qual ele nem sequer pensava, nem perdia o seu tempo a pensar, certamente. Agora, é um rei de vaidades, que pretende apenas mostrar esta opulência e grandeza e o facto dele cada vez aumentar mais o tamanho do convento mostra isso mesmo, esse desejo de se gabar perante as outras cortes europeias e por isso mesmo o retrato deste rei não é um retrato assim muito abonatório. É um rei que de facto relativamente à sua rainha é apenas um homem que vai cumprir um dever de ter um filho, portanto não há qualquer relação amorosa que se diga entre este homem e esta mulher, tudo é feito com rituais, tudo é feito com regras, tudo é feito apenas tendo em conta que eu tenho que ter um filho porque eu tenho que ter um sucessor. E por isso mesmo, daí a promessa de construção do convento. Ao mesmo tempo, é um rei que nos é descrito como tendo tido várias amantes, como tendo tido outros filhos bastardos, um homem de prazeres, portanto, que se entregava a esses prazeres sem qualquer pudor de estar a trair a sua rainha, esse devoto. Fanático, como já referi então, que tudo faz para ter um filho e que acredita piamente então nos padres e nos frades que ajudariam a que isso acontecesse com a sua oração e com as suas rezas, e depois então um rei que em nada mostra amar a sua rainha. E é muito importante que vocês tenham noção dessa oposição que se vai desenvolver entre o casal rei-rainha e depois o casal Baltazar e Blimunda. Portanto, este rei quase que tem uma esposa porque tem que ter. Pronto, porque tem que ter para ter filhos, para ter descendentes legítimos, atenção. E por isso mesmo a relação que ele tem com Dona Mariana não é de todo descrita de uma forma carinhosa. Era assim porque tinha que ser assim. Depois temos também um rei marcado por uma tremenda megalomania. Toda a riqueza, ostentação, o luxo que é visível nesta corte marca um rei que quer ser um rei ao nível dos grandes reis europeus. Portanto, essa megalomania é inevitável e acaba por se verificar também na construção do convento, quando ele quer cada vez mais superar a dimensão original prometida. Por outro lado, é um rei que se considera um deus nas suas relações adúlteras, portanto, ele envolve-se com algumas freiras, supostamente, e essa omnipotência e grandeza que marcava a corte também marca estas relações mais particulares. Mas, por outro lado, vamos ter aqui um rei que tem aqui alguns dados curiosos mais a seu favor, nomeadamente o favorecimento que ele acaba por dar ao padre Bartolomeu de Gusmão nos seus planos de construção da passarola. Portanto, este rei aprova essa construção e esses planos, e isso é curioso porque seria algo visionário e mesmo ligado ao desenvolvimento científico da época. Por outro lado, também é através deste rei que Domenico Scarlatti, um artista que terá existido mesmo nesta corte,
entra em cena e acaba por mostrar como este rei favorecia também o desenvolvimento das artes. Portanto, estes dois aspectos acabam por contribuir um pouco para o retrato de um rei mais favorável. Depois, e finalmente, temos um rei, no entanto, que teme a sua morte. À medida que o rei começa a perceber que as obras do convento nunca estarão concluídas enquanto ele é vivo, ele acelera a construção do convento e promete realmente que a inauguração tinha que estar feita no seu 41º aniversário. Portanto, é um rei que, essa ideia constante de que eu vou morrer antes disto estar pronto, acaba por mostrar esse medo tão humano da morte. Portanto, apesar de toda a sua grandeza e ostentação, ele era como qualquer um e tinha consciência da sua mortalidade. Portanto, a figura do rei é realmente uma figura muito complexa e será importante vocês conseguirem perceber todas estas diferentes dimensões deste rei. Vamos falar então um pouco da rainha Dona Maria Ana Josefa. Portanto, Dona Maria Ana vem para Portugal para casar com o rei e, de facto, não se conheciam, não se amavam, e esta mulher é-nos apresentada de uma forma um pouco frustrada. Portanto, até mesmo os sonhos que ela tem com o cunhado acabam por mostrar essa sexualidade reprimida de uma mulher cujo papel é mesmo só esse, de ter filhos. Portanto, até mesmo toda a relação sexual com o rei é-nos descrita de uma forma passiva. Dona Mariana não tem qualquer papel ativo naquela relação, é ela apenas um receptáculo do rei, mais nada. E isso acaba por nos mostrar então uma mulher que o próprio narrador diz coitada de vez em quando. Portanto, há aqui uma figura feminina que terá existido, não é? Dona Mariana Josefa é uma personagem histórica e que nos é apresentada de uma maneira, uma mulher que acaba por, apenas através então dessa questão do sonho, se libertar um pouco, mas ao mesmo tempo depois com sentimentos de culpa, porque é claro que no retrato cristão que nos é pintado, estes pensamentos eram pensamentos adúlteros, não é? E uma mulher cristã não os deveria ter, ou pelo menos tinha que ficar com consciência pesada de os ter. Agora, a Dona Mariana é uma mulher, uma figura passiva, portanto, é um vaso de receber, como Saramago o diz. É uma mulher insatisfeita, uma mulher que vive um casamento contratual apenas, portanto, não há aqui nada de genuíno, de uma vontade própria de se casar. Como o próprio narrador também diz, era impossível para estes membros da nobreza terem outro tipo de casamento, portanto, eles casavam para fazer alianças políticas e Dona Mariana não era exceção. Portanto, é uma mulher que realmente vive um casamento baseado nas aparências, porque eles têm que parecer que são o rei e a rainha que estão unidos para ter um filho, mas aquilo é tudo falso. Portanto, é um código de conduta muito hipócrita e ridicularizado pelo narrador, porque de facto não se baseia em amor, mas sim num dever que ambos têm que cumprir. E essa sexualidade reprimida depois acaba por também se revelar nesses sonhos então que a Dona Mariana tem com o cunhado. Portanto, não é uma figura feminina que nos é apresentada de uma maneira forte, atrevida, como a Belimunda depois, por exemplo, vai ser, que é a grande personagem feminina da obra, mas sim uma personagem que é uma mulher frustrada, que não obtém uma satisfação nem sexual, nem pessoal como mulher, como rainha. Há até uma passagem muito emblemática em que já há algum tempo depois da Dona Mariana cá estar e ser rainha, e diz: de que me serve ser rainha? Portanto, ela mesmo diz: não me serve de nada, portanto, não tenho voto na matéria, não mando em nada, não tenho poder nenhum, do que é que me serve ser rainha? Portanto, a passagem transmite essa ideia. Portanto, é uma mulher frustrada que acaba por estar permanentemente insatisfeita e depois, pronto, essas relações incestuosas que acabam por se desenvolver, pelo menos ao nível dos sonhos, sobretudo, mas temos alguns diálogos dela com o Dom Francisco que mostram que havia ali uma atração e bastava haver esses diálogos com esses segundos sentidos para ser considerada ali uma relação incestuosa. Portanto, há ali essa entre aspas, adultério, em que a Dona Mariana e o cunhado
fazem planos ainda para estar juntos se o marido morresse. E depois, pronto, nada disso acontece porque o Dom João V não chega a morrer. Mas há aqui uma frustração que se libertaria então através dessa outra relação. Esta rainha vive num ambiente cheio de regras, vive num ambiente marcado por rituais e preceitos e deveres que ela tinha que ter como rainha, e é um ambiente muito repressivo, e muito repressivo em particular também para a figura feminina. Portanto, não havia como fugir daquela situação e era impossível a rainha ser-nos apresentada de uma maneira mais satisfeita, portanto, como uma mulher que se sentisse bem com o seu papel e a sua posição. Ahm, por outro lado, a Dona Mariana não era parva nenhuma, obviamente, portanto, ela sabia das relações incestuosas, ou saberia das relações incestuosas do rei com outras mulheres e dos filhos bastardos, obviamente. No entanto, ela nada faz acerca disso. Portanto, toda essa passividade que marca a posição da rainha também acaba por se estender para esse campo. Portanto, o retrato desta mulher é um retrato que dá alguma. Se faz o leitor sentir-se um tanto ou quanto com pena dela, portanto, uma mulher que, sendo rainha, poderia ser feliz e ter poder e ter ambição, mas não é esse o retrato realmente que nos é mostrado da Dona Mariana Josefa. Vamos então falar agora do Baltasar Sete Sóis. Baltasar é, junto com a Belimunda, então um dos protagonistas deste casal tão emblemático no Memorial do Convento. E é uma personagem que espelha bem a crítica de Saramago à desumanidade da guerra. Não só ele combateu na Guerra da Sucessão Espanhola, como uma vez perdida aquela mão, é completamente excluído pelo exército. Portanto, há aqui uma crítica que nos é mostrada através desta figura do Baltazar como alguém que, já não servindo então para a guerra, é completamente posto de parte. Baltazar é realmente um arquétipo da condição humana, porque é um homem extremamente natural, prático, pragmático, ele não complica, ele aceita o misticismo e a espiritualidade da Belimunda de uma forma quase que nós estranhamos como é que ele aceita aquilo tudo de uma forma tão fácil, aceita o sonho de voar do padre Bartolomeu de Gusmão, apesar de estranhar ao princípio, mas depois acaba por colaborar na construção da passarola, portanto ele é, acima de tudo, um homem que cria, e que por isso mesmo vai ter ali um papel importante, também vai ajudar na construção do convento, portanto também aí essa sua vertente de criador está presente, e depois é um homem que, ao participar também na construção do convento, faz ali uma ponte com outras linhas temáticas e, além disso, pormenor muito importante, ele é o grande companheiro da Belimunda. Portanto, a sua cara metade, no sentido de a união deste casal mostra-nos a total união perfeita entre um homem e uma mulher, sem complicações, sem rituais, sem regras, sem remorsos, sem sentimentos de culpa. É apenas a união entre dois seres que se amam, que se respeitam e que se ligam de uma forma física, mas muito em particular de uma forma espiritual. Infelizmente, Baltazar realmente vai morrer nas fogueiras da Inquisição. Ironicamente, ele é então apanhado, ele, que não é o criador da passarola, mas acaba por ser ele apanhado a voar com a passarola e, obviamente, considerado então um herege. Portanto, Baltazar é uma personagem muito importante na história e, junto com Belimunda, concretizam então este casal que nos permite não só fazer pontes entre as linhas temáticas e, por exemplo, compará-los com o casal do rei e da rainha, mas muito em particular representam esta união perfeita que um homem e uma mulher podem ter. Por outro lado, a Blimunda é uma figura que é particularmente especial na obra, não só por ser uma mulher diferente das outras mulheres, com toda a espiritualidade e misticismo que a envolvem, mas é uma mulher atrevida, sensual, que se tem vontade de beijar Baltazar, beija-o, e é uma mulher que não é, acima de tudo, não é convencional. Portanto, ela vive sem regras, não se limita
pelas convenções sociais, casa com Baltazar de uma maneira completamente atípica, portanto, se é que casamento se pode chamar na perspectiva convencional da palavra, mas o que é certo é que o deles é de facto um verdadeiro casamento, sem quaisquer regras e tabus e rituais, como por exemplo vamos ter na relação entre o rei e a rainha. Portanto, Belimunda é uma figura muito especial e também pelos poderes que ela manifesta e que sabemos que já a sua mãe também manifestara. Portanto, ela acaba por escolher Baltazar apenas ao vê-lo no alto de fé e a receber essa dita mensagem da sua mãe para lhe perguntar como é que ele se chama e a partir daí aceita-o, leva para a sua casa, dorme com ele e inicia uma verdadeira relação que, da maneira como ela nos é descrita na obra, é a verdadeira união de um homem e de uma mulher. Portanto, um amor completamente perfeito, pleno, livre e sem qualquer tipo de remorsos ou sentimentos de culpa ou tudo mais, e nem nada daquilo que caracteriza de uma forma negativa a relação entre o rei e a rainha, por exemplo. Blimunda vai realmente trazer esta vertente do transcendentalismo aqui na obra. Ela mostra também a inquietação constante do ser humano relativamente à morte, relativamente ao pecado, relativamente à divindade. Portanto, ela anda ali na obra para fazer o leitor questionar-se acerca de todas estas questões e mesmo porque ela não se enquadra, não é convencional na relação ou nestas relações normalmente que se estabelecem com estes temas e por isso mesmo a Belimunda é uma figura incontornável no memorial do convento. O seu dom particular realmente de recolher as vontades, de ver no interior das pessoas e das coisas, acaba por aumentar essa sua espiritualidade da personagem e aproximá-la de outros aspectos da obra, nomeadamente também da espiritualidade da música do Domenico Scarlatti e da própria importância do sonho de voar do padre Bartolomeu de Gusmão. Portanto, é algo elevado, algo sublime, algo de que as personagens não desistem e aí elas aproximam-se todas em certa medida. Depois, ela acaba por também, ao ver no interior das pessoas e das coisas, mas muito em particular, obviamente, no interior das pessoas, um, permitir que o autor critique a hipocrisia que muitos têm dentro de si. Portanto, muita gente é ou parece ser uma coisa, mas na prática é outra. E esta faceta da Belimunda de conseguir ver dentro das pessoas mostra-nos então como ela estaria alerta para essas situações e para essas pessoas falsas que existem por todo o lado. Belimunda é então, assim como Baltazar, uma das personagens mais emblemáticas da nossa obra. Falemos então agora um pouco do padre Bartolomeu de Gusmão. É uma figura histórica também, à semelhança do rei, da rainha e também do Domenico Scarlatti, e há alguns dados que sabemos da sua figura histórica que acabam por ser aqui recuperados no Memorial do Convento. Portanto, ele vai representar de facto estas novas ideias que iluminavam nesta altura a sociedade portuguesa e a sociedade europeia até como um todo, o padre Bartolomeu de Gusmão acaba por ser um pouco gozado pelos seus pares. Ele não se enquadra decididamente naquela época, é um visionário, um homem muito mais à frente e mesmo protegido pelo rei, acaba, como sabemos, por ser perseguido pela Inquisição. Realmente, querer voar era algo considerado herético para a época. Portanto, o padre Bartolomeu de Gusmão acaba por ser um homem que cria algo que ainda não era muito bem visto naquela época e por isso mesmo criticado e perseguido. Seja como for, ele é de facto um visionário e muita da sua figura e da sua caracterização na obra quase que nos faz lembrar o Padre António Vieira com a inovação que ele queria trazer e mesmo a sua relação com as outras personagens, porque pensemos como este homem se relaciona, por exemplo, com Belimunda, cuja mãe tinha sido condenada na Inquisição e ela própria se-lo-ia se fosse denunciada ou apanhada pela Inquisição. No entanto, para o padre Bartolomeu de Gusmão, ela é uma figura
perfeitamente aceite e é uma companheira naquele sonho de voar. Portanto, é um homem curioso, é um homem que quer saber mais do mundo que o rodeia e é um homem sem preconceitos. Ora, o Padre Bartolomeu de Gusmão é uma figura muito à frente realmente do seu tempo e muito em particular que nos revela claramente uma crise de fé. Não só há certas afirmações do padre, como dizer que Deus é maneta, mas mesmo assim criou o universo, ou outras tantas que mostram uma grande curiosidade deste homem acerca do mundo à sua volta, mas também uma curiosidade que advém de querer questionar a sua própria religião. Por isso mesmo, este homem tem uma postura muito antidogmática, ou seja, ele não segue a norma, não segue a regra, e talvez por isso, de facto, até o seu sonho de voar seja ridicularizado, muito em particular com o apelido que ele ganha de voador, que, no entanto, em vez de ser algo que o vai inibir de perseguir esse seu sonho, vai acabar por ser um elemento catalisador, ou seja, vai acabar por o impulsionar ainda mais a querer concretizar esse sonho de voar. Junto com Baltazar e Blimunda, o padre Bartolomeu de Gusmão vai então concretizar este sonho de voar, daí que reparem nos nomes BBB, portanto todos os nomes começam com B e vão acabar por constituir esta espécie de Santíssima Trindade. E é a união dos três que permite a concretização do sonho do padre Bartolomeu. No entanto, um grupo de personagens que de facto não acaba bem. Portanto, não só o padre Bartolomeu acaba louco e perseguido pela Inquisição em Espanha, como o Baltazar, como referi há pouco, morre na Inquisição, deixando então Blimunda sozinha. Portanto, este sonho de voar concretiza-se, mas as suas personagens infelizmente vão ter finais não muito felizes. Seja como for, o que interessava era perseguir o sonho e concretizá-lo, e então a união das três forças vai acabar por conseguir fazê-lo. Finalmente, vamos falar então do Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti acaba por aparecer na obra, tal como sabemos que ele existiu, portanto, ele funcionava na corte, foi trazido pelo rei para ser então uma espécie de tutor da sua infanta e acaba por representar a arte na obra. Este homem existiu, aqui Saramago coloca-o em ligação direta com a linha de construção da Passarola e, muito em particular, de facto, a sua música permite alimentar a alma de Blimunda e trazê-la das trevas quando ela adoece, sobretudo depois de recolher imensas vontades após uma epidemia. Portanto, o Scarlatti acaba por ter um papel de destaque nesse momento na obra e na construção da passarola e depois acaba por ser relegado um pouco para segundo plano. No entanto, ele colabora nesta linha de ação e é importante que vocês consigam mostrar a sua importância também então na história. Finalmente chegamos ao povo. De todas as personagens que fazem parte do Memorial do Convento, de facto, o povo, como personagem coletiva, é aquela que Saramago quer elevar ao estatuto de protagonista e de herói da sua obra. Apesar de a figura do povo estar corporizada na figura de Baltazar e de Blimunda, por serem de facto elementos do povo que vão ter um destaque maior na obra, o que interessa é mostrar como este povo anónimo, este povo rude, este povo explorado que foi pelo rei para construir o convento, como é que este povo ao mesmo tempo é resistente, corajoso e vai ali ser lembrado ou relembrado pelo autor. Para Saramago era muito importante lembrar que, apesar do rei ter mandado construir o convento, quem o construiu não foi o rei, foi o povo. Por isso mesmo, a atenção que o narrador vai dar e a crítica que ele vai fazer à exploração daqueles cerca de 40 mil homens que trabalharam então na construção do convento é muito intensa. E a ironia, o sarcasmo de Saramago é direcionado muito em particular para esta exploração a que o povo é sujeito. Este rei megalómano, este rei egoísta, este rei vaidoso que queria construir o maior convento possível, de facto é muito criticado pelo narrador por explorar o seu povo. Portanto, mesmo o capítulo que descreve a maneira como os trabalhadores eram levados para as obras mostra bem essa exploração a que os homens, supostamente homens livres, eram sujeitos e tratados praticamente como escravos. E esse é um elemento muito importante a que vocês têm que prestar atenção.
Por outro lado, vamos ter alguma individualização de algumas personagens do povo, muito em particular o Baltazar e a Belimunda, mas durante os capítulos dedicados, por exemplo, ao transporte da pedra do altar-mor, vamos ter outras personagens que nos são apresentadas, como Manuel Milho ou Francisco Marques. Agora, acaba por, ao se dar este pequeno destaque a esta ou àquela personagem, acaba por de facto isso elevar a personagem do povo como um todo a um patamar ainda superior. E tudo isso é para Saramago uma intenção de mostrar o que é então ser português, qual é a essência de ser português. E para Saramago, ser português é realmente mostrar que com esforço e com dedicação se consegue grandes feitos. E não é também, não se esqueçam à toa, que Saramago por vezes vai buscar elementos dos Lusíadas e que também acaba por ser uma obra que pretende celebrar os feitos dos portugueses. Portanto, não se esqueçam como aqui muito desta intenção de celebrar o povo como herói do Memorial do Convento é também mostrar a sua força, a sua bravura e esta essência então de ser português. Terminamos assim então mais um vídeo sobre o Memorial do Convento, desta vez então dedicado às diferentes categorias da narrativa. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima.